Olá, turma, seja bem-vinda à aula de Sociedade e Cultura. Espero que todos vocês estejam bem, estejam em paz, tá? Em primeiro lugar, falo para vocês que hoje é a nossa última aula de Sociedade e Cultura, referente ao ano de 2020. Então, referente ao ano letivo de 2020, hoje é a nossa última aula, tá? Referente ao ano letivo de 2020, ok? E hoje eu preparei com muito carinho, com muita atenção, uma revisão dos conteúdos que foram trabalhados aqui nas videoaulas, tá? Então, nossas videoaulas, elas foram publicadas aí a partir do dia 8 de março, né? E foi aí até o dia 7 de maio, até a semana passada, ok? E hoje é uma revisão. Uma revisão significa um modo de você revisitar de forma intelectual, por meio de determinados momentos, alguns conteúdos que ficaram de forma subentendida, né? Ficaram com dúvidas, questionamentos, enfim. Então, para quem está chegando agora, prazer, sou o professor Marcos. A aula de hoje, ela é uma explanação de forma geral. Eu não vou adentrar no conteúdo, porque são os conteúdos, né, que foram trabalhados, não é um único conteúdo específico. Então, eu vou estar aqui apresentando de forma bem geral para vocês o objetivo de cada aula. Olha, pessoal, esse conteúdo foi nessa aula aqui, trabalhamos isso, isso e isso, ok? E aí, lá no final, nós temos as atividades que vocês irão fazer, a última atividade correspondente a uma leitura de 2020, tá? E aí, certamente, já iremos adentrar já no ano letivo de 2021. Então, revisão dos conteúdos trabalhados nas videoaulas, tá? Então, vamos lá. Primeiro, a nossa frase, né? A frase inicial e a última do ano letivo de 2020. Não tentem ser melhores do que ninguém, mas sim melhores do que já são. Alunos, vamos aprender juntos a cada novo dia, tá? Isso aí é uma frase de dizer a seguinte questão, que aqui você tem um professor, mas também você tem um amigo, tá? Que torce muito, muito, muito mesmo pelo sucesso de vocês, pessoal. Não esqueçam disso, por favor, tá? Que vocês são alunos incríveis, são alunos fantásticos. Mas vou deixar os agradecimentos lá para o final, senão vai começar o jogo aqui, mas enfim, né? Por minha parte, tá? Então vamos lá. Os materiais necessários para hoje, pessoal. Que vocês tenham pelo menos em mãos aí, quando vocês forem responder a atividade, e apostilas. Porque as apostilas têm os conteúdos específicos e nós trabalhamos aqui. Então, vai facilitar. Então, você tem a videoaula para responder a atividade, você tem aqui a revisão para responder a atividade, tá? E você também tem a apostila para responder a atividade. Então, esses três elementos, né, a apostila, a videoaula e a revisão, vai estar à sua disposição para facilitar, porque você responda a atividade da revisão que está lá no final, tá? E os outros materiais que vocês já sabem que é de costume. Então, não vejo a hora de estarmos juntos, ok? Então, nosso primeiro conteúdo foi Sociedade Moderna e Tradicional. Qual foi o objetivo dessa primeira aula? Tá? Foi identificar as diferentes perspectivas de sociedade, destacando as suas características sociais, econômicas e políticas. Então, eu defini primeiro a ideia de sociedade, lembrando que sociedade é a soma, né, de diversos elementos que estão interligados pela interação do homem. Então, se eu perguntar, pessoal, qual é a principal característica de uma sociedade? Vocês vão colocar a interação humana, tá? É a interação humana que vai criar ali as relações econômicas, as relações políticas e as relações sociais, as relações humanas. O que são relações humanas? É a interação, é a comunicação, é o diálogo, é o debate entre eu e o outro. Então, a partir dali, eu consigo estabelecer um conjunto de normas. Então, sociedade é um conjunto de normas que tenta organizar da melhor forma um conjunto de pessoas. Tá? Então, temos dois tipos de sociedade. A sociedade moderna e a sociedade tradicional. A sociedade moderna é aquela que está mais voltada para o mundo da globalização, o mundo dos avanços tecnológicos e consegue se adequar a diversas mudanças. A todo tempo está sempre em mudança. Já a tradicional, não. A tradicional, ela é mais conservada, ela é mais limitada a determinadas mudanças,
Se vier a ideia de mudança, demora um certo tempo para aceitação. Então, significa que são duas concepções de sociedade, duas formas distintas de viverem, tá? E, ao mesmo tempo, de acreditarem nas coisas do mundo. Então, vejamos. Então, aqui os tipos de sociedade, ó. Sociedade tradicional é uma sociedade baseada nas regras e costumes estabelecidos no passado e, portanto, tem um grande respeito pela tradição e pelas formas de comportamento que dita. Um exemplo disso, eu trouxe aqui a ideia do patriarcalismo. O que significa? Na qual o homem, ele é ali o principal representante da família. Então, a principal autoridade é ele, normalmente, quem manda e quem dá as ordens. Isso aqui é uma característica específica de uma sociedade tradicional, tá? Na sociedade moderna, é mais apta a aceitar novidades, ou seja, as mudanças, né? O que faz com que se tenha uma cultura diversificada, sendo uma grande característica da sociedade moderna. Esse tipo de sociedade também é marcado pelo individualismo, pela globalização, o alto fluxo de capitais e de pessoas pelo mundo, além de constante avanço tecnológico, sendo que seu ponto base consiste na globalização. Então, sociedade moderna, principal característica, globalização, capitalismo, individualismo, avanço da tecnologia, sociedade moderna. O que não se adequar a essas características é porque pertence à sociedade tradicional. Tá, pessoal? Agora vamos para o nosso segundo conteúdo. O que é cultura? Sentidos da cultura. Professor, e por que não você não primeiro trabalhou o que é cultura, para depois a gente entender primeiro o que é sociedade? Pessoal, a cultura, ela só existe por causa da sociedade, tá? A cultura, ela é um elemento preponderante dentro da sociedade. Então, por isso que eu trabalho primeiro sociedade, para depois a gente entender o que é uma cultura e quais são os sentidos, quais são as categorias de cultura que nós temos hoje a nível Brasil e a nível mundo também, tá? Então, qual foi o objetivo dessa aula? Apresentar e entender a constituição histórica e social do sentido de cultura, frisando, ou seja, destacando a sua relevância na formação do sujeito. Então, além de entender, a gente buscou aqui nessa aula perceber de como a cultura é importante para a formação de você, aluno, ok? Então, é o que eu posso deixar claro aqui, pessoal, que cultura, como que nós trabalhamos aqui, né? É um conjunto de elementos, de saberes, de práticas, costumes, crenças, né? Que foram sendo passadas de geração em geração e que se está presente no nosso dia atual. Então, a cultura, ela é, sem dúvida nenhuma, resultado das vivências do passado, ok? Então, vamos pensar o seguinte, eu vou criar uma cultura agora. Vamos pensar que alguém fala assim, eu vou criar uma cultura agora. A cultura de eu tomar café todas as 9 horas. Aí, vejamos, ali, por si só, não é uma cultura, é um hábito. Agora, a partir do momento que outras pessoas, né, reproduzir aquele costume, né, aquele hábito de tomar café 9 horas do dia, outras pessoas fazerem o mesmo jeito, né, e passar por gerações seguintes, nós temos ali uma cultura. Enquanto isso, ali é um hábito, um costume, ok? Então, o nosso terceiro conteúdo, né, pessoal, foi a cultura na modernidade. Qual foi o objetivo, né, da aula? Compreender os aspectos da cultura na contemporaneidade, diagnosticando pontos positivos e negativos frente à modernidade, ok? Então, esse daqui foi o nosso principal objetivo. Mas só que, ao mesmo tempo que a gente mostrou aqui a cultura na modernidade, eu também busquei definir o que é cultura, trazendo aí o conceito da aula passada, mas, ao mesmo tempo, o que é modernidade. Cultura, você já sabe que é um conjunto de elementos. Modernidade, o que é criado recentemente. Então, qual é aqui? Como os descobrimentos recentes contribuíram de forma positiva ou de forma negativa para a cultura, já que modernidade se refere ao presente.
E cultura se refere necessariamente a uma ideia do passado que reflete no presente. Então, eu trouxe para vocês, primeiro, de como os meios de comunicação, como as redes sociais, impactam de forma negativa em brincadeiras culturais, em práticas culturais, em práticas sociais, né? Na qual as brincadeiras culturais, né, como macacão, jogar gude, a roda de amigos para jogar peão, pular corda, soltar pipa, são brincadeiras culturais que eram normalmente repassadas de pai para filho e assim sucessivamente. Normalmente, se você perguntar ao seu avô, a sua avó ou uma pessoa mais velha, vai dizer que vivenciou essa época, porque era uma prática cultural comum das crianças. Hoje, essa prática ela está sendo substituída por algo mais, por uma modernidade. E essa modernidade é entendida, como falei para vocês, pelo avanço da globalização. Quando se avança a globalização, avança a tecnologia e automaticamente as redes sociais. Então, hoje é comum mesmo as crianças até os 16, 17 anos, adolescentes também, não valorizar as brincadeiras culturais e acabam aí sendo dependentes dos meios de comunicação, vão para as redes sociais, né? Então, nesse sentido aqui que eu expliquei para vocês, a modernidade se torna algo negativo se tratando de práticas culturais. Mas nós não devemos negar que a modernidade tem pontos positivos também, porque quanto mais a tecnologia avança, mais também a ciência avança. Então, hoje, por exemplo, já temos aí diversas vacinas, não é isso, pessoal, para o combate ao corona, é resultado da modernidade. Então, é algo positivo também. Então, temos o lado negativo e o lado positivo. O que a gente deve fazer? Analisar ambos os lados e perceber que nós devemos resgatarmos práticas que caíram no estado de esquecimento, tá? Para que a gente pegue essas práticas que foram esquecidas e repasse para gerações futuras, porque essas práticas foram produzidas por um povo, né? Por uma época, por um tempo, tem uma história, tem uma representação, tem uma explicação ali toda por trás. Então, aqui, ó, ponto positivo e ponto negativo, eles sempre estão trabalhando. E outra coisa, pessoal, lembra que eu falei para vocês também sobre a questão, né, das hidrelétricas. As hidrelétricas é algo positivo no sentido de que está ligado ao avanço da tecnologia, né, na produção de energia, já que nós consumimos também muita energia, tá? Então, é algo positivo. Mas, como ocorreu, por exemplo, na usina de Belo Monte, no qual diversas pessoas que moravam em uma comunidade, que foram expulsas de suas terras, que foram deixadas de praticar, que foram proibidas de praticar suas culturas, né, suas crenças, seus saberes, seus hábitos, aí se torna algo negativo. Então, a modernidade, por mais que ela avança de forma positiva por um lado, mas ela acaba atacando de forma negativa uma minoria, né? E essa minoria que tem o quê, pessoal? Cultura, né? Então, as pessoas ribeirinhas que moravam ali em torno foram basicamente expulsas de suas terras, ali sendo forçada a criar novos hábitos em outros locais, tá, pessoal? E aqui o nosso quarto conteúdo, tá? História dos direitos da criança e do adolescente no Brasil. Lembra que eu falei para vocês, pessoal? Né? Qual foi o objetivo dessa aula? Discutir como os direitos dos adolescentes foram sendo constituídos ao longo da história, bem como permitindo identificar as leis legais que asseguram o direito da criança e do adolescente no Brasil. Então, desde já, eu apresentei para vocês a questão da Declaração dos Direitos da Criança e do Adolescente, na qual é um documento legal que permite que a criança tenha um conjunto de direitos, não somente a criança, mas também os adolescentes. Segundo esse documento, criança é de 0 a 12 anos. Segundo esse documento, adolescente de 12 a 17 anos, tá? Então, essa fase de desenvolvimento, criança e adolescente, permitiu que surgiram diversas leis para tentar proteger eles, já como são, de certo modo, vulneráveis ao adulto, né? Uma criança é vulnerável a uma pessoa adulta, um adolescente é vulnerável a uma pessoa adulta. Então,
foi criado esse conjunto de leis. E, ao mesmo tempo, a gente não pode negar, né, que essa declaração consiste em 10 princípios. Esses princípios, né, é direito à vida, direito à saúde, direito ao lazer, ao entretenimento, à cultura, ao esporte, à educação, já falei também, né, a oportunidade, o direito de ir e vir, tá? Então, lembrem sempre disso, pessoal, que esses direitos para a criança, né, são garantidos por lei, né, como consta até mesmo na própria Constituição de 1988, mas, ao mesmo tempo, é levantado por diversas bandeiras, por diversos movimentos sociais que tentam proteger aí, que tentam levar levar a criança e ao adolescente esses direitos que estão previstos lá na lei. Então, por exemplo, no princípio 7, que eu trabalhei com vocês, toda criança tem direito de receber educação primária gratuita e também de qualidade, para que possa ter oportunidades iguais para desenvolver suas habilidades. E como brincar também é um jeito gostoso de aprender, as crianças também têm todo o direito de brincar e se divertir. Nessa aula, eu lembro que eu trouxe para vocês também a função do conselho tutelar. O conselho tutelar tem ali uma função burocrática, isso é fato, mas, ao mesmo tempo, é o conselho tutelar que faz o processo de observação, o processo de visita. Quando um desses direitos, né, direito à saúde, à vida, à educação, é violado, ou seja, é proibido a uma criança, aí quando o conselho tutelar ele entra em ação. Mas ele entra em ação para separar o pai do filho? Não. Ele só vai entrar em ação no momento que ele vê que o pai, ou a mãe, o responsável, não tem mais condição nenhuma de garantir os direitos básicos da criança. Aí ele entra em ação. Então, faz um papel muito importante e que nós devemos todo o respeito, toda consideração. Então, além desses direitos, né, temos também o que, pessoal, que eu falei para vocês? O ECA, isso mesmo. ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Lá consiste em um documento, em leis legais que protege a criança do abuso sexual, que protege a criança do abuso psicológico, do trabalho infantil, da violência física, da violência psicológica, enfim. É um conjunto de elementos que está lá, pessoal, no ECA, em defesa da criança e do adolescente, tá? E o nosso quinto conteúdo foi a representação do trabalho e o dia 1º de maio. Professor, mas por que nós trabalhamos esse conteúdo aqui na aula de Sociedade e Cultura? Primeiro, pessoal, né? Porque o trabalho é uma ação preponderante em qualquer sociedade. O que sustenta uma sociedade é o trabalho, seja o trabalho individual, seja o trabalho coletivo, tá? Então, nós não devemos negarmos sobre a importância do trabalho. E o dia 1º de maio é perceber em um viés histórico, em um caminho histórico. Vamos analisar de forma histórica. Por que dia 1º de maio é tido como dia do trabalhador? Porque lá em Chicago, como eu falei para vocês, houve diversas manifestações no qual diversos trabalhadores estavam reivindicando melhores condições de trabalho e redução da carga horária, que era de 20 horas, estavam tentando reduzir ali para 8, mas conseguiram para 12, tá? Mas só que aí o que é que ocorre? É somente isso? Não. Tem todo um contexto social. As mulheres, elas eram submetidas a receber salários inferiores. Então, houve sim reivindicação também para que as mulheres também recebessem iguais aos homens. Até hoje, infelizmente, muitas mulheres fazem as mesmas funções que os homens, mas não recebem o dinheiro igual ao homem. E olha que faz a mesma função. Então, isso aí é um preconceito, é uma discriminação, na qual tenta condicionar a mulher em um estado de submissão. Tá, pessoal? Então, qual foi o objetivo dessa aula? Analisar por meio de um olhar histórico as diversas concepções de trabalho representadas no dia 1º de maio para a sociedade mundial, em especial a brasileira. Dia 1º mundial, feriado. Aliás, perdão, dia 1º de maio, feriado. Isso é fato, né? Como se passou. Mas, por que feriado?
porque ocorreram diversas lutas, diversas conquistas, diversas batalhas, de diversos movimentos sociais, de trabalhadores, trabalhadoras, de homens, crianças, mulheres, idosos, que tentavam buscar ali os seus direitos. Entende? E, inclusive, houve diversas pessoas que morreram, que derramaram seu sangue ali lutando para que hoje diversos trabalhadores tivessem aí, pelo menos, o respeito e o direito ao trabalho e a outras garantias, tá, pessoal? E aí, né, eu trouxe a imagem, né, da aula, enfim, na qual mulheres e crianças participavam do trabalho pesado, péssimas condições de trabalho e de higiene, tá? E aí o dia 1º de maio como Dia do Trabalhador, ok? E aí vamos agora para a nossa hora da atividade. Não esqueçam de mandar as fotos das atividades para o seu professor de Sociedade e Cultura, tá, pessoal? Está chegando, tenha calma. Então, vamos lá primeiro. Primeiro, vamos lá. Primeira questão. Em que momento o evento começou a modernidade? Tá? Aí vocês vão lá na apostila, vocês vejam, né? Lembrando que a modernidade ela foi resultado de um conjunto de acontecimentos históricos, como a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, tá? A Revolução Tecnológica, a Revolução Científica. Então, tudo isso contribuíram para a modernidade e a sua criação. Já estou dando a resposta aí. Eita! Vamos lá, questão 2. As inovações tecnológicas estão ao seu alcance. Você vai analisar o seu entorno e você vai dizer quais são as suas questões tecnológicas que estão ao seu entorno, tá? Terceiro, caracterize o princípio 7 e fale a importância. Qual é o princípio 7? Esse daqui, pessoal, ó. O princípio 7 da declaração da criança e do adolescente. 4. Complete a seguinte frase. Toda criança deve crescer em um ambiente de... Aí você vai lá na apostila, tá? Vai lá na apostila, que fala sobre o direito das crianças e do adolescente, e vai ver a qual pertence aí esse princípio, ok? E vai completar. Vão tirar foto, bonitinho, lembre de copiar as perguntas e enviar para o seu professor. Tá bom, pessoal? E aí, nossa aula está chegando ao fim, mas antes de encerrar, pessoal, eu quero fazer aqui alguns agradecimentos. Primeiro, quero agradecer do fundo do meu coração a todas as escolas que abraçaram as videoaulas, a todos os professores de Sociedade e Cultura. Eu não vou mencionar aqui o nome por professor, para que eu não entre em erro, né? E passe aqui vergonha, eu esqueça o nome de algum professor, tá? Mas eu agradeço muito aos professores, né, por estar fazendo esse processo de acompanhamento, de monitoramento, por estar corrigindo as atividades, elaborando as atividades também, compartilhando com vocês, tá? Agradeço as equipes diretivas, agradeço a todos os membros, a todos os personagens que participaram desse processo, né, que passamos por desafios, mas no final estamos vencendo, graças a Deus. E a você, aluno, meu muito mesmo obrigado por tudo. Obrigado pela paciência, obrigado pela compreensão. Eu espero que vocês tenham compreendido os objetivos da aula e que vocês tenham assimilado e colocado em prática tudo aquilo que vocês conseguiram captar, tudo aquilo que vocês conseguiram entender, tá? Lembrem, como eu falei, aqui você tem um professor, você tem um amigo, e eu espero vocês no ano letivo de 2021, ok? E com a seguinte frase, é muito bom vê-los completar mais uma etapa nessa jornada incrível, que é o conhecimento. Então, parabéns a vocês, alunos, por sempre acompanhar, por mandar atividade, por corrigir atividade também, né? Vou recorrigir, não gostei dessa resposta, por estar comentando aqui as aulas, enfim. Vocês são simples, incríveis, ok, pessoal? E do mais, tchau, boa sorte aí para vocês. Valeu!